O teto de gastos da União é um dos primeiros caminhos para tirar o país da crise financeira. Reformas, como a da Previdência, devem complementar o esforço. Essa é a opinião do senador Garibaldi Alves Filho, meu convidado da semana. Senador, o país sai dessa crise? Sai. Agora o país só sai com essas medidas que estão sendo adotadas pelo atual governo. Só sai dessa crise se o Poder Legislativo contribuir, porque uma parte indispensável para a solução desses problemas reside no Legislativo. O governo federal tem duas metas a curto prazo. A primeira delas é a PEC, que limita os gastos do governo. A outra é a Previdência. Vamos começar pela primeira, que está agora sob os cuidados do Senado da República. Será aprovado? É ponto pacífico? Será aprovada, eu creio, com maior tranquilidade do que foi aprovada na Câmara, porque é um colegiado menor, é um colegiado que vai possibilitar que nós tenhamos, eu acredito, um debate até mesmo mais construtivo. Mais técnico. Mais técnico, mais elaborado, porque na Câmara o debate sempre é mais tumultuado, digamos assim. A crise institucional, tão discutida nas últimas semanas, pode atrapalhar a aprovação da PEC dos gastos? Não, não acredito. Não acredito porque a crise que tomou forma na última semana foi uma crise na base de farpas, na base de declarações, e isso tende a ser esquecido quando interesses maiores são discutidos. Ela, por exemplo, foi encerrada na hora em que se sentaram na mesma mesa o presidente do Congresso, Renan Calheiros, a presidente do Senado Federal, o presidente da República, Michel Temer, e o ministro da Justiça. Nós tínhamos ali, pelo menos, 3 protagonistas dessa crise. O presidente Michel Temer realmente não participou desses episódios. O episódio está superado, na sua avaliação? Acredito. Senador, muito se fala que essa PEC 241, que limita os gastos da Previdência, vai resultar em falta de verbas para a saúde e para a educação. O senhor entende assim? Olha, eu entendo que não. Eu entendo e respeito aqueles que verbalizam o contrário. Eu entendo que o que está acontecendo é muito pior. Pelo menos nós vamos ter um controle dos gastos, poderemos ter no futuro, se isso permitir, um remanejamento de gastos para que se poupe mais a saúde, a educação. E a saúde, convenhamos, não tem sido poupada agora. A crise da saúde aí está. Se fala que no futuro nós poderemos ter dias piores, mas eu não acredito nessas profecias de apocalipse. O limite de gastos não vai bastar, é necessária uma reforma da Previdência. O senhor foi ministro da Previdência, entende do assunto. Qual é a reforma possível neste instante? Olha, a reforma já poderia ter sido feita. O que acontece é que fizeram reformas fatiadas. Inclusive na sua época também, né? Inclusive na minha época, porque o governo nunca optou, os governos, digamos assim, os últimos governos, pelo menos, nunca optaram por uma reforma ampla.
por uma reforma que desse tranquilidade para que o pagamento das obrigações da Previdência fluísse como devem acontecer. Ou seja, foram remendos e uma reforma estruturante nunca ocorreu. Nunca ocorreu. A reforma estruturante, ela tem que partir por um dado essencial, que é uma idade mínima. Dessa vez sai? Dessa vez tem que sair, porque sem a idade mínima, nós não podemos pensar numa tranquilidade para o pagamento das aposentadorias, das pensões no futuro. O Brasil é, sem sombra de dúvida, um dos 4 países que ainda não tem a idade mínima. E qual seria essa idade mínima, senador? 65 anos é o que está sendo dito há vários governos. Para homens e mulheres? Para homens e mulheres. E o que mais pode mudar na Previdência para melhorar? O senhor que, claro, se deparou com outras dificuldades. Olha, há uma tarefa aí que é uma tarefa que antecede a maiores discussões com relação à Previdência Social, que é a tarefa de realmente apurar, auditar o que está sendo gasto pela Previdência em termos de auxílio-doença, em termos de que a Previdência paga, muitas vezes, benefícios que não seriam hoje devidos, para que se possa pensar, então, nos outros pontos essenciais da Previdência. Qual foi a coisa mais absurda que o senhor encontrou nos tempos de ministro da Previdência? Olha, a Previdência, ela é mensalmente, ou pelo menos bimensalmente, ela se submete a uma investigação que é feita não apenas pela Controladoria da Previdência, mas é feita pela AGU, é feita pelos órgãos de controle. E muitas coisas realmente são encontradas que não deveriam acontecer. É o caso, por exemplo, de pessoas que já morreram e que os seus parentes, por incrível que pareça, familiares, ficam a fraudar a Previdência sem ter o direito da pensão, porque o direito da pensão é legítimo, como todos sabem, todos os telespectadores compreendem. Agora, você fraudar a Previdência sem ter o direito, isso gera esse desperdício de recursos que aí está. A Previdência hoje, só queria lhe dar um dado, a Previdência hoje, mensalmente, os gastos da Previdência, e eles são estimados para 2017 em 181 bilhões de reais, eles representam anualmente 2,5% do produto interno bruto do país. O sistema previdenciário é desigual. Com essa reforma em discussão, vai dar para acabar com o privilégio de algumas categorias, principalmente as ligadas a agentes públicos? Cada governo fez um pouco da reforma que já deveria ter prevalecido. No meu tempo de ministro, ainda presidente, ou a presidente Dilma Rousseff, nós fizemos o quê? Nós igualamos o teto mínimo, ou teto máximo, eu diria melhor, entre a Previdência Geral do trabalhador privado e a Previdência do servidor público. Hoje, nenhum servidor pode ganhar além do que é pago pelo trabalhador da iniciativa privada. Bateu naquele teto, você precisa, como servidor, contribuir
às suas expensas e o poder público entra com uma parte. Então, já se diria aí que a Previdência logrou algum êxito com essa reforma. Quer dizer, tentar equilibrar mais. É tentar equilibrar, porque há um problema muito sério, que é o da Previdência Rural. A Previdência Urbana, ela chega a ser superavitária. Já foi mais. Mas tem que bancar a rural Mas tem que de muita gente que não contribuiu, né? Tem que bancar a rural e tem que bancar ainda a do servidor público. Porque isso que foi feito só vai chegar ao equilíbrio daqui a muitos anos para frente, para o futuro. Então, o problema da Previdência é realmente muito grave. E se isso não for feito, Enfrentado. e o Congresso Nacional não tomar para ele a responsabilidade de aprovar uma reforma ampla, nós veremos que a PEC dos gastos, outras medidas, não terão o efeito desejado. Anistia Geral. Qual é a avaliação que o senhor faz dos primeiros meses do governo Michel Temer? Olha, o governo Michel Temer, dele não se deve esperar o que ele não pode dar. É aquela história, dai a Temer o que é de Temer. Ele não poderia, não fez ainda um ano de governo, deve estar aí na marca dos 6 meses, ele não poderia fazer mais do que está fazendo, mantendo os programas sociais dos governos anteriores e agora partindo para esse saneamento das contas públicas. Agora, Esse é o grande desafio dele? É o grande desafio. Agora, você esperar que isso se faça como um passe de mágica, sem exigir um preço, ou um alto preço, eu diria, isso é impossível. A impopularidade de Temer incomoda, tem fora Temer nas ruas, e o país continua dividido depois do impeachment. O país continua dividido, o PT não aceita, até mesmo no Congresso, você verifica que o andamento das coisas, elas são sempre tumultuadas, porque o PT não aceita que esse governo possa fazer algo de positivo. Então fica aquele maniqueísmo. Boicote Permanente. Obstrução permanente. Se é iniciativa do governo, eu sou contra. É como aquela história. Se há governo, eu sou contra. No caso deles, se vier de Temer, eu sou contra. Foi difícil votar o impeachment depois de ter sido ministro de Dilma? Para mim foi muito difícil. A princípio, o líder da bancada, Eunice Oliveira, ele me designou para a comissão do impeachment, para que eu fosse suplente. Ora, o suplente numa comissão daquela, ele tem um papel muito ativo, porque nem sempre os titulares estão presentes. E eu fui a ele e disse, olha, eu não tenho condições de ficar naquela comissão no dia a dia, porque foi uma comissão que, como todos viram... Extenuante e não apenas extenuante, eu diria estressante. O senhor se sentiu constrangido, senador Garibaldi? Senti. Não há por que negar. Agora, já na decisão final, eu votei
de acordo com o que estava na Constituição. E até lamentei. Foi difícil para mim, mas eu votei de acordo com a minha consciência e de acordo com a Constituição. Ela cometeu crime de responsabilidade? Eu creio que sim. O senador Anastasia, ele foi muito criticado porque o seu relatório, ele era um senador do PSDB. Mas agora eu lhe pergunto, isso que ficou lá bastante patenteado, qual era o senador que deveria ser designado? Um senador do PT, do PCdoB, não teria isenção. Um senador do PSDB, do PMDB, se exige, ou se exigiu na época, uma isenção que eu creio que o trabalho de Anastasia, diante desse cenário, foi o mais isento possível. Senador, a Lava Jato está virando a classe política pelo avesso. Espera-se aí a delação da Odebrecht, a maior construtora do país, pode envolver aí uma centena de parlamentares. Eu lhe pergunto, alguém vai ficar de pé em Brasília? Olha, dizem que não, mas é o efeito da generalização. Toda generalização, você sabe que é perigosa, porque você precisa ter cuidado com essas apurações. O que é que está acontecendo? Na medida em que um parlamentar, um político, um empresário é investigado por conta daquelas doações, ele já é, de certa maneira, exposto na imprensa. Suspeito, né? Suspeito, como se tivesse sido até condenado. Como diferenciar a doação de campanha, da propina em si? Como os empreiteiros dizem? É eles que estão marcando que a doação feita aos políticos, a boa parte dos políticos, é propina. Como diferenciar? Eu pergunto a você. Não, mas quem está perguntando sou eu. Mas agora chegou a hora de perguntar a você. Sempre tem a hora de cada um. Agora eu vou virar um entrevistador. Não inventa, inverter os papéis. Vou inverter os papéis. Como é que uma doação é legalizada, é apresentada na prestação de contas? Como é que vai se distinguir se essa doação que foi legalizada foi fruto de propina? Você precisa, e essa é realmente o pomo da discórdia, você precisa distinguir se aquela doação foi fruto de uma propina ou se foi uma doação legal. No momento, está sendo difícil distinguir, separar, eu diria melhor, o joio do trigo. Lhe incomoda quando surge algum questionamento sobre doações de suas campanhas? Incomoda a todos, porque você se vê diante desse tsunami que está aí. Você está lá, a sua doação foi feita por uma empresa, foi feita de uma maneira legal. Você não participou de nenhuma combinação que pudesse gerar que você tivesse praticado um ato desonesto. Então, é um momento, como você disse aí, um momento complicado, esse que nós vivemos. Mas cada um é que sabe do que fez. Até onde vai a Lava Jato? Alguém pode frear essa investigação, na sua avaliação? Só Deus sabe, porque ela é uma apuração que tem duas linhas. Uma delas é que está entregue ao juiz Moro em Curitiba.
ou então a outros juízes. Em Brasília, Agora em Natal, em Rio de qualquer Janeiro. juizado federal. A outra é uma apuração mais lenta, porque ela é feita, tendo em vista o foro privilegiado, no Supremo Tribunal Federal, que não tem, evidentemente, a mesma presteza com que são apurados os fatos, a comparar, no juizado de Curitiba, na Justiça Federal. Então, você fica diante de dois processos no que toca ao seu andamento. É isso que está acontecendo. O prefeito Carlos Eduardo Alves foi reeleito em primeiro turno com apoio do PMDB e enfrenta uma séria crise financeira que afeta estados e municípios. Qual é a avaliação que o senhor faz deste momento dos entes federados? Olha, eu quando fui convidado, sondado, para ser candidato a governador pelo PMDB, eu disse uma coisa que hoje agora eu tenho absoluta convicção de que eu estava acertando. Eu disse, olha, eu não quero concorrer a essa eleição nem para perder, nem para ganhar. Isso em 2014. Com relação à eleição de 2014, já que você está perguntando pela situação dos estados. Neste momento, né? Neste atual momento. Quer dizer, você estava, no meu caso, antevendo essas dificuldades que aí estão. O senhor já sentia isso naquela... Eu sentia indícios de que isso poderia acontecer. Se agravar. Claro que eu não tinha, naquele momento, a visão profunda do que está acontecendo agora, que é muito pior do que qualquer um poderia prever. Esses 12 milhões de desempregados que estão aí, essa situação de absoluta violência. E os caixas, né? Os tesouros, estaduais, municipais, e os tesouros que não tem nada de tesouro. Os tesouros viraram o quê? Um pires na mão. Cada governador que chega lá, ele chega literalmente isso. Havia, de certa maneira, desaparecido um pouco no Brasil, eles chegam de pires na mão. Senador, eu já ouvi falar que Garibaldi Filho poderia optar por uma candidatura a deputado estadual em 2018, abrindo caminho para o deputado Walter no Senado. Isso procede? O senhor já planeja 2018? Olha, se eu fosse hipócrita, eu diria a você que 2018 nós devemos vivê-lo politicamente em 2018. Mas a hipocrisia não deve prevalecer. Claro que eu estou pensando, os que disserem que não estão pensando estão mentindo, eu estou pensando em 2018. O quê? Só para... Estou pensando se as pesquisas permitirem que você não vai entrar, nunca se entrou por uma eleição sem que se antecipasse o seu posicionamento diante de pesquisas. Se as pesquisas permitirem que eu seja candidato à reeleição, se o povo realmente, a opinião pública, isso que for apurado em pesquisa, me disser que eu seja candidato, eu serei. Então, a reeleição, esse é seu... A reeleição, essa é a minha prioridade dentro do projeto pessoal que você me indagou, sobre o qual você me indagou. Depois da derrota de Henrique, na última eleição estadual, eu pergunto, o PMDB tem projeto para o governo em 2018? Cogita uma candidatura para o governo em 2018? Não, eu vou dizer aqui
não digo que o que todos estão dizendo, mas que a maioria do que eu ouço dos militantes do PMDB e dos eleitores que não têm essa militância no partido, é que eles acham que deve se repetir em 2018, com relação ao governo do Estado, isso que aconteceu em 2016, que é o apoio à candidatura do prefeito Carlos Eduardo, se esse for candidato, porque isso vai depender, claro, de uma decisão dele. O seu partido não O prefeito me disse que foi reeleito agora e vai tirar o mandato de 4 anos. Mas há uma expectativa do PMDB que ele possa ser candidato em 2018? Olha, nós não temos, porque não somos do mesmo partido. Ele é do PDT? Ele é do PDT e aqui e acolá nós divergimos e as divergências afloram, se tornaram até claras nesse processo agora. De escolha do vice? De escolha do vice. Nós não podemos dizer, ora, nós não somos do partido. Sim, mas há essa expectativa. Essa expectativa de repetir o plano estadual o que aconteceu no plano municipal, de Natal. Isso é o que está posto. Isso é o que está posto, ninguém pode negar. Não se pode tapar o sol com a peneira. Então, você tem diante, porque é o seguinte, eu não sou vaidoso, você sabe muito bem, mas dessas 10 eleições que eu concorri, eu só perdi uma. Então, você há de acreditar a mim uma certa experiência. Sim, com certeza. Não tenho dúvida disso. Né? Vida que segue, senador. Obrigado pela entrevista. Eu é que agradeço. Um grande abraço para os telespectadores e para você também. Obrigado, senador.